Bem, eu queria agradecer imensamente o convite, também levei um susto quando em março não pude, né, estar com vocês presencialmente, foi justamente naquele, acho que se não me engano era uma sexta-feira que eu estaria com vocês, foi quando o Conselho de Reitores divulgou que estariam suspensas a partir de segunda, né, as atividades, mas eu achei que já não havia clima para, então, que bom que a gente pode estar aqui hoje, apesar, né, de distantes, mas como a Laura disse, com pessoas que justamente por, né, estarem virtualmente presentes, estão fisicamente muito longe. Eu fico muito contente de poder discutir esse tema. Eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês para me ajudar a controlar o tempo e também para ficar mais dinâmico, né? Então, eu não vou conseguir ver muito bem vocês vão me dizendo se está aparecendo no microfone, e qualquer coisa, me interrompam, tá? Se quiserem falar. Tá aparecendo, gente, o título da apresentação? Tá sim, professora. Obrigada. Bom, então, eu previ aqui um tempo de apresentação, mas principalmente um tempo de debate, né, para a gente trocar várias ideias. Está dando uma microfonia aqui para mim, não sei se alguém está com o microfone aberto. Então, se todo mundo puder fechar o microfone, eu agradeço. Tem algum microfone aberto? Kel, você consegue desligar aí? Eu acho que é Giovana. Ah, deu certo. Desculpa. Obrigada. Imagina. Bom, então eu intitulei a nossa conversa de hoje dessa maneira: etnografia, um modo de produzir conhecimento. Eu estou muito contente de voltar, né, à clínica, voltar à faculdade de Direito, me formei na faculdade de Direito da USP, num momento em que não havia uma clínica como essa, senão eu certamente teria participado, havia muito menos coletivos. Então, eu fico muito feliz de ver que, apesar desses tempos tão ruins que a gente vive em todos os sentidos, né, principalmente de perseguição às políticas acadêmicas voltadas para as humanidades, vocês estão aí resistindo bravamente. Estamos, né, resistindo bravamente. Eu sou professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós em Antropologia Social. Lá eu coordeno o NADIR, que é o Núcleo de Antropologia do Direito, e leciono tanto na graduação quanto na pós disciplinas voltadas para pesquisa de campo em antropologia. Então, o que eu vou falar hoje aqui para vocês é um resumo do que eu costumo discutir ao longo de todo um semestre, né? Então, me perdoem por simplificações e algumas passagens apressadas. Eu queria começar lembrando algo que eu acho fundamental, que produção de conhecimento transborda os espaços acadêmicos, os espaços tradicionalmente reconhecidos como legítimos para isso, que são basicamente as áreas das ciências. Na ciência se produz um tipo de conhecimento, mas produção de conhecimento tem a ver com vontade de saber, formas de buscar esse saber, formas de reconhecer caminhos, e isto está presente nas religiões, nos sistemas de moral, nas artes de todo tipo, plásticas, musicais, teatrais, todas, né? E nessas áreas de fronteira que estão entre a ciência, as artes, a moral e a religião, que são, por exemplo, a psicanálise e a filosofia. Então, é de um pontinho, de uma grande área de produção do conhecimento, que são as ciências, mas que, por sua vez, estão em outro grande universo, que eu falo que é o campo da antropologia do direito. Claro que é um campo que não existe por si, ele é um recorte artificial de temas que estão presentes em outras áreas. Aqui eu só mostro, em caráter ilustrativo,
as áreas da ciência política, da sociologia, também interseccionando o direito, e poderíamos colocar inúmeras outras, né? Arquitetura e urbanismo, psicologia, a própria área da saúde, do meio ambiente. Então, sempre situando a nossa fala aqui de um ponto em meio a um universo de possibilidades é que eu avanço. Há muitas maneiras de definir a antropologia do direito. Eu parto primeiro de uma mais clássica, depois para uma menos clássica. Essa mais clássica vem de um antropólogo, que, aliás, vai estar no curso de pós que a Camila Nicásio vai dar no ano que vem, lá na UFMG. Camila é uma amiga muito querida, que bom que ela vai estar com vocês. Norbert Roland vai estar com ela, já esteve aqui no Brasil, também a convite do Nadir. E o que ele diz sobre a antropologia do direito ou jurídica? Que é uma área voltada para como diferentes grupos compreendem e praticam, entre aspas, o direito e a justiça no conjunto dos seus mecanismos de regulação. Eu até ponho uma interrogação aqui, porque será mesmo, né, que dá conta de uma boa definição isso que ele nos sugere? Claro que ele é cuidadoso ao dizer que o direito e a justiça, por isso estão entre aspas, são muito polissêmicos, comportam muitos sentidos de acordo com os mais diferentes grupos que existem. Ele avança dizendo que, rumo a essa proposta de conhecimento, são analisados discursos, sejam orais ou escritos, práticas, representações, sempre do ponto de vista de um grupo que considera tais discursos, práticas e representações, de alguma forma, de novo, entre aspas, jurídicos, ou seja, incluídos de alguma maneira em um sistema de controle, de moral, de religião, né, que tenha um impacto social. O jurídico aqui, de novo, entre aspas, é porque, inclusive, essa palavra não tem uma tradução perfeita, né, aos nossos ouvidos em outras línguas. Elas alcançam outros sentidos e daí já começa, né, a complexidade do campo da antropologia do direito, porque mesmo o que se entende por direito no nosso universo cognitivo não é o que se entende por direito em outros universos cognitivos. Eu gosto muito dessa definição que eu estou chamando aqui de menos clássica da antropologia do direito, que está no livro O Saber Local, Novos Ensaios em Antropologia Interpretativa, do estadunidense Clifford Geertz. Está no último capítulo desse livro, intitulado Saber Local, Fatos e Leis em uma Perspectiva Comparativa, e o que ele nos diz? Que antropologia e direito têm algo em comum. Elas são áreas que se preocupam com questões gerais, que, entre aspas, também a gente pode chamar de leis, grandes modelos. Né? No caso do direito, são leis mesmo, ao pé da letra em muitos casos. Mas no caso da antropologia, modelos de parentesco, modelos políticos, modelos linguísticos. Né? E também o que há em comum entre antropologia e direito é que as duas áreas, apesar de interessadas por esses modelos mais gerais, no dia a dia das suas atuações, lidam com fatos muito paroquiais, locais, situados. Então, Geertz nos sugere que são dois saberes artesanais que se fazem nesse vivido, que fica sempre entre, para usar palavras do direito, o dever ser e o ser, ou, para usar palavras da antropologia, entre os modelos e como eles são vividos, experienciados, experimentados pelas pessoas em sociedade. Geertz faz uma crítica a boa parte daquilo que é chamado antropologia do direito, ou melhor dizendo, de como é divulgada a antropologia do direito, é lecionada. Ele diz, olha, geralmente é uma disciplina centauro, ou seja, em que se identifica muito bem uma parte e a outra,
em que elas não estão num bom diálogo, né? Centauro é aquela figura em que a gente sabe exatamente qual é a metade humana e a metade cavalo, não é? Quer dizer, elas estão agregadas, mas não estão misturadas, não estão em relação. Então, Goethe sugere que a gente avance, faça um esforço para impregnar costumes sociais com significados jurídicos, perdão, para ir além desse mero impregnar costumes sociais com significados jurídicos e corrigir raciocínios jurídicos com descobertas antropológicas. Alguma coisa que ele chama como, deixa eu ver onde é que você errou, ou onde, né, você não completou bem o seu raciocínio, uma espécie de pega-pega entre as duas áreas. Então, o que ele nos sugere é esse passo a mais, que ele chama de um ir e vir hermenêutico entre os dois campos, em busca de questões que interessam a ambos. E este é o pulo do gato, que tem que ser feito com a pesquisa de campo, seja por antropólogos e antropólogas formadas durante anos para isso, seja em equipes pluri, multi, interdisciplinares, em que esse diálogo, né, se faz possível entre pessoas formadas em direito e em antropologia. Aqui só lembrando, né, antropologia, mais do que ao pé da letra estudo do humano, é muito mais hoje em dia o que a gente entende por estudo da alteridade, dessa relação que se faz entre nós e os outros, eu e o outro, eu no outro, o outro em mim, ou seja, essa coisa especular, impossível, né, de se fazer no vazio, no pronome sem pessoal. Não, há sempre pessoas de carne e osso em relação, em situações em que elas se colocam em contato e disto surge a sensação da identidade e da alteridade. A antropologia não vai dar tempo hoje, nem é o nosso objeto aqui, como vocês sabem, né, começou recentemente, do ponto de vista da história das ciências, lá no final do século XIX, na Europa, especialmente Grã-Bretanha, França, Alemanha, também nos Estados Unidos, e este outro era o outro colonizado, era o outro exótico, né, exótico ao pé da letra, que está fora do meu campo, do meu mundo, né? É o selvagem, o bárbaro, o não eu, o distante, que não está na Europa, que não é branco, não é letrado, não é urbano, não é industrializado, não tem religiões monoteístas, não tem formas de casamento monogâmicas e não se organiza em estados. Ou seja, um outro que é caracterizado pela falta, né, por ser diferente de mim. Vejam a centralidade do mundo colonial e do colonizador, do olhar colonizador, para definir esse outro num primeiro momento da antropologia. Eu costumo, sem nenhum problema, assumir que a antropologia é uma área do conhecimento marcada por um início muito colonial e colonizador. Conhecia-se para dominar, né? Conhecia-se esse outro para melhor tirar proveito comercial, econômico, político dessa relação. E principalmente deste outro em falta, né? Deste outro menos, deste outro que se supunha, precisava necessariamente do eu colonizador para entrar no progresso. Então, esse interesse por esse não eu, esse negativo, né, a partir de um eu superior, civilizado, foi algo muito marcante e que impregnou muito o campo do direito. Não por acaso, né, caía como uma luva, por exemplo, no direito republicano brasileiro do final do século XIX, também que diante de um país tão miscigenado, tão conflituoso do ponto de vista étnico-racial, precisava se mostrar afinado com o progresso europeu,
né? Daí a Belle Époque, a capital do país no Rio de Janeiro, destruindo, né, toda também as suas marcas originais, perseguindo os povos originários, enfim. Hoje, um século e tanto depois, praticamente 140 anos, 150 anos depois, a antropologia é essa área em que a alteridade não é no singular, é no plural. A antropologia estuda múltiplas alteridades, e alteridades que estão muito mais próximas do que distantes, embora nada nos impeça de fazer pesquisa do outro lado do mundo, seria até muito bom, né, porque a gente desconhece o Oriente largamente. Mas a antropologia, especialmente do Brasil, se faz muito aqui mesmo, né, se brinca até que é uma antropologia do Brasil e no Brasil. Marisa Peirano, cujos textos eu indiquei, escreve um outro texto sobre isso, depois eu posso passar também a indicação para vocês. E isto marca muito a antropologia brasileira, porque logo já nos anos 30, 40, se torna uma antropologia muito engajada politicamente, cada vez mais crítica em relação à maneira como os povos originários eram tratados pelas políticas públicas, pelo Estado. Então, este eu, né, que antes era sempre um não eu, se torna um eu cada vez mais relativizado, mutante, que se sabe situacional, que se sabe impregnado de posicionamentos que influenciam seu ponto de vista. Então, é neste universo de 150 anos que eu vou aqui me dar né, o luxo de fazer um sobrevoo e dizer para vocês que etnografia não combina com antropologia de gabinete, que essa antropologia feita entre quatro paredes, e que foi o início da antropologia acadêmica, né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, os pesquisadores, os primeiros a se dizerem antropólogos, alguns até formados em direito, outros sequer com um curso acadêmico reconhecido, eles recebiam informações dos povos exóticos através de missionários, viajantes, comerciantes, administradores coloniais, selecionavam, né, e descontextualizavam essas informações, inclusive partindo de um certo pressuposto de que elas mostrariam recorrências, portanto seriam, né, legítimas, e através de um método comparativo dedutivo, justamente partindo de leis gerais, classificavam objetos, fenômenos, ou seja, praticamente já estava tudo pronto, era preciso só dar exemplos, né? A teoria de fundo para tudo isso era o evolucionismo cultural, que apesar de reconhecer a diversidade humana e o fato de todos os humanos compartilharem uma psique comum, explicava as diferenças tranquilamente, pensando o progresso como uma escada, em que, em diferentes degraus, iam ficando, né, pelo caminho do progresso, diferentes grupos, com diferentes ritmos evolutivos, e, claro, no degrau mais alto estavam os europeus, com as suas ciências, as suas metrópoles, os seus direitos, né, o seu modo de conceber justiça, e todos os outros não brancos, né, polígamos, politeístas, muito mais múltiplos, muito interessantes, ficavam nos degraus abaixo. Eram bárbaros, eram selvagens, eram não civilizados. Mas o trabalho de campo antropológico que se deu já no final do século XIX, início do XX, tirando os antropólogos, no caso, homens, principalmente, brancos naquele momento, dos seus gabinetes, foi muito, muito significativo. Os próprios antropólogos começaram a perceber que essas fontes secundárias, que
lhes davam informações picotadas, enviesadas, não eram muito confiáveis, não eram suficientes, né? Então, eles começaram a viajar, sair dos seus gabinetes e ir ao encontro desses grupos distantes, em verdadeiras aventuras mesmo, né? Por mar, por terra. Naquela época nem se viajava de avião, passavam meses longe das suas famílias. E este foi um momento de uma guinada, que eu chamo aqui de guinada epistemológica. E essa marca é a etnografia, ou seja, registrar ali, presencialmente, vivendo o que outros estão vivendo. Isto provocou, de imediato, essa experiência da alteridade, né? Essa experiência do deslocamento, porque se eu viajo para um outro lugar, eu passo também a ser um outro, diante do outro. Eu, principalmente, sou a estranha, né? Então, os primeiros antropólogos, tão autocentrados, etnocentrados, eurocentrados, passaram a ser os brancos excepcionais no meio de um monte de gente com outras cores de pele, outras línguas, outros modos de vestir, de falar, de viver. Então, este estranhamento é fundamental na etnografia. E, necessariamente, eles, antropólogos, em campo, começaram a sentir a necessidade de fazer muitos registros do que eles estavam vivendo. Registros que iam desde anotações do dia a dia, de quantas pessoas viviam num determinado lugar, da língua nativa, para que eles pudessem aprender aquele novo complexo, né, de vocábulos, de sentidos. Então, etnografia e registros etnográficos são indissociáveis. Etnografar, está no nome já da palavra, é registrar de algum modo o que se está vivendo. Claro que registrar é recortar, né? Ninguém pode ser tão onipotente que é capaz de registrar tudo sem perder nenhum detalhe. Quando a gente olha para um lado, a gente perde o outro lado. Quando a gente foca o nosso olhar numa coisa, a gente desfoca de outra. Então, começou o desafio de vivenciar algo, como registrar, né? E, ao mesmo tempo, dos antropólogos se perceberem eles como emissários do processo civilizatório europeu, envolvidos nesse processo. E, com isso, começa uma revisão crítica da antropologia em relação ao seu papel político. Vejam, muito cedo isso acontece, 40 anos depois da antropologia começar a ter assento nas universidades, ela começa a fazer uma autocrítica. E essa autocrítica se estende por todo o século XX, atravessa as duas guerras mundiais, sofre um impacto fortíssimo depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente pelos horrores, né, que aconteceram nos campos de concentração, quando grupos, né, especialmente de judeus, foram esse outro dizimado, esse outro sequer humano, capaz de ser exterminado. Então, há toda uma revisão interna na antropologia que a torna ainda mais crítica a qualquer forma de etnocentrismo, né, de pensar que há um eu capaz de ser melhor que os outros, e há um reposicionamento muito crítico em que, de novo, a etnografia tem um papel fundamental. Mas agora uma etnografia cada vez mais também autocrítica, que se sabe situada, incapaz de registrar tudo e todos com uma fidelidade inquestionável. Antropólogos já não são mais só homens brancos, começam a ser também nativos que estão fazendo antropologia nas suas cidades de origem, já independentes das metrópoles, na África do Sul, na Índia, num primeiro momento, mas no Brasil,
na América do Sul, na América Central também, né? Os primeiros cursos de antropologia no Brasil datam dos anos 30, a Escola de Sociologia e Política aqui em São Paulo, e depois a própria USP, né, fundada pela missão francesa, com Lévi-Strauss vindo ao Brasil. Então, vejam, começam a ser questionadas as fronteiras entre sujeito e objeto de conhecimento, entre o eu e o outro, ciência, literatura e política. Isso tudo começa a se misturar. Sentir, pensar, já não tem mais muitas fronteiras. E hoje nós estamos neste século, né, tão convulsionado, tão paralisado até nesse momento, diante, né, de uma situação tão inesperada como esta pandemia, e a antropologia, eu diria, é essa ciência inquieta, de ponta, de fronteira, que me apaixona, como vocês percebem, e cujo trabalho de campo etnográfico é o seu grande eixo. Como diz Marisa Peirano, né, no texto que eu pedi que vocês lessem, ou que eu peço que leiam depois, trabalho de campo é mais do que uma metodologia, é um modo de produzir conhecimento, de produzir conceitos, de produzir teoria. E por quê? Porque justamente se está nesta relação com o outro, né? Mas a partir dos próprios referenciais do outro. É preciso se deslocar não só no tempo e no espaço, mas no modo de compreender, no modo de entender, de olhar, de sentir. É algo realmente muito inquietante do ponto de vista existencial, né? A antropologia, muitas vezes, faz com que nós percamos o nosso chão e nos pensemos deslocados. Afinal, por que eu sou assim e não totalmente diferente? Né? Será que eu posso ser totalmente diferente do que eu sou? Será que bastaria eu ter nascido num outro lugar e eu seria outra, né? Outra pessoa? Então, esta inquietação mistura problemas de pesquisa, hipóteses, referenciais teóricos, nossos e dos outros, porque os outros, todos, a seu modo, têm problemas de pesquisa, se fazem questões, levantam hipóteses, podem não ser cientistas, mas estão diante de questões existenciais, de modos de produção econômica, política, religiosa, né? E como a antropologia se interessa por isso, ela leva a sério que os outros são interlocutores, não são mais objetos. Nós estamos trocando conhecimento com os outros, né? Nós, antropólogos, acadêmicos, com esses outros que estão nos movimentos sociais, que estão nos movimentos de militância, enfim, este eu pesquisador e o não eu interlocutor se tornam interlocutores, né, em relação. Então, surge esse constante e profundo questionamento da relação eu-não eu, e isso traz grandes consequências metodológicas, teóricas e políticas para os trabalhos da antropologia. Aqui, só muito rapidamente mostrando, né, vejam como isso é antigo. Franz Boas, que pesquisou entre a metade do século passado e a metade do século retrasado, já dizia isso como um judeu que teve que sair da Alemanha, se radicar nos Estados Unidos, fugindo do antissemitismo, e vejam o que ele escreve no seu diário de campo. Frequentemente me pergunto que vantagens nossa boa sociedade possui sobre aquela dos selvagens, e descubro, quanto mais vejo de seus costumes, que não temos o direito de olhá-los de cima para baixo. Onde em nosso povo poder-se encontrar hospitalidade tão verdadeira quanto aqui? Nós, pessoas altamente educadas, somos muito piores, relativamente falando. Isso está no diário de Boas, né, quando ele teve entre os Inuí, que a gente indevidamente chama de esquimós, moram na costa oeste da América do Norte. Malinowski, um dos primeiros antropólogos que foi a campo, também perseguido na Polônia,
só ficou, na verdade, em campo na primeira vez, na Primeira Guerra Mundial, porque não pôde voltar para a Grã-Bretanha, onde ele estava, né? Justamente a Grã-Bretanha estava em guerra, e ele não podia se deslocar. Vejam quem era o estranho aqui, né? No meio dos nativos. Era o antropólogo branco, vestido de óculos, né? Tentando uma posição sentada que nem essa com os pezinhos cruzados ele conseguiu, todos estão com os pés cruzados, ele não. Né? Mas ele teve lá, ele viveu, experimentou, sofreu, vejam, foi, voltou, né, ao todo 29 meses, e ele aprendeu essa língua que depois ele dominou tão bem, que ele respeitou, não traduzindo certos termos, porque certos termos não têm tradução entre línguas, ou é preciso fazer muito esforço para explicar, né? E ele viveu ali cotidianamente, descobriu algo que ele desconhecia e fez desse algo, que é o grande sistema de trocas entre os ilhéus do arquipélago trobriandês, chamado Kula, fez disso seu objeto de pesquisa, não o que ele imaginava a priori, criou essa prática dos cadernos e diários de campo, que hoje, claro, são celulares, iPads, laptops, câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, né? Hoje a antropologia está super intensa no campo audiovisual, então, né, mas isso tem lá suas origens nos cadernos de campo de Malinowski. Aqui só uma sugestão de leituras que depois eu deixo com vocês sobre cadernos de campo, esqueci de passar isso. Enfim, qual a principal lição de Malinowski? Que justamente uma boa pesquisa é aquela em que, sim, a gente tem que ter algumas noções prévias do que quer, para onde quer ir, o que quer pesquisar, mas deve ser muito flexível aquilo que é apresentado pela situação do campo, aquilo que os nossos interlocutores e interlocutoras nos trazem, com as suas teorias nativas, seus conceitos, suas lógicas, ou seja, né, seu modo de organizar o que a gente chama de empírico, de vida. Então tem que ser uma experiência mesmo de se lançar, talvez, a aventura de modificar todo o projeto original. Por isso que, por exemplo, me incomoda demais na faculdade de Direito essa história de que tem que ter um título no projeto e não pode mudar até o final. Isso, para mim, é o contrassenso absoluto de uma boa pesquisa. Uma boa pesquisa se reinventa, né, e muda seu título porque muda seu conteúdo na sensibilidade de lidar com as novidades do campo. Aqui, de novo, né, Malinowski, em meio aos nativos trobriandeses, tão estranho, né, tão à parte. Ele mesmo diz, se um homem parte numa expedição decidido a provar certas hipóteses e é incapaz de mudar seus pontos de vista, seu trabalho será inútil. Mas, quanto mais habituado esteja a moldar suas teorias aos fatos, tanto mais estará bem equipado para o seu trabalho de pesquisa. Então, essas são as lições, né, de dois clássicos, Boas e Malinowski, para nós hoje. Então, são muito válidas. Claro que muito incrementadas, né, com 150 anos de trabalhos de campo de outros antropólogos e antropólogas, inclusive com a entrada em campo das mulheres, questionando também, né, essa visão masculina, universal, que usa os termos no masculino como se fossem, vejam aqui nas fotos, só vou voltar um pouquinho, né? Vejam Malinowski cercado de homens, né, nas duas fotos, nem chamei atenção, mas vejam, por quê? Porque ele não tinha acesso às mulheres, tal como ele tinha aos homens, coisa que ele não questionou na época. Mas quem disse que a pesquisa que ele também produziu, tão sensível, alcançou todo o universo das mulheres trobriandesas? Sabe-se hoje que não, porque justamente não teve acesso como homem, né? Então vejam, né, quanta coisa em ebulição aqui ao longo do século XX,
especialmente com o feminismo, né, nos anos 60, 70. Bom, etnografia. Então, o que é esta inquietante forma de produzir conhecimento? É justamente entender o outro, o não eu, a partir dos seus próprios referenciais e no seu próprio contexto. É um deslocamento existencial. É ter problemas prévios de pesquisa, reformulá-los em campo, diante desse outro, com este outro, né? E levando muito a sério essas lógicas outras que não são as nossas, que questionam as nossas certezas, que questionam os nossos pressupostos. Bom, o que tudo isso tem a ver com o que é possível de contribuição, de inspirações etnográficas para quem não é antropólogo ou antropóloga, né? Eu sugiro, né, que justamente nós pensemos aqui agora no direito. Mas isso vale para outras áreas das humanidades. Mas o direito, especialmente, né, continua passando bastante à margem dessa guinada epistemológica da antropologia, que é sair do gabinete, que é ter contato, né, com as pessoas. Juízes mal têm contato com seus jurisdicionados, membros do Ministério Público, defensores um pouco mais, a depender, né, do defensor, da defensora, na defensoria pública mais, muitas vezes, do que fora dela. Mas, enfim, o direito, e estou falando aqui só de algumas profissões do direito, né? O direito, ele tem uma marca muito autocentrada, que eu estou chamando aqui de etnocentrada, ou muito monofônica, ouve muito sua própria voz. Até nega, né, geralmente, a presença do autor, do eu, do nós no texto. Os textos de direito, vocês sabem tão bem quanto eu, né, tem essa partícula C impessoal, tremendamente autoritária, né, que faz parecer que a voz de quem fala é a voz da sabedoria. Descobriu-se, entendeu-se, constatou-se, concluiu-se. Quer dizer, é quase que, né, uma voz onipotente, onisciente, presente nos textos, que, claro, também citam os seus mestres honoráveis sempre, né, mas e daí concluem de forma universal, o que, claro, é sempre situado, implicado, historicizado, né? Bom, então, a grande crítica que se pode fazer a muitos trabalhos, não todos, de profissionais do direito, é que, quando eles mesmos se reconhecem em campo, na verdade, eles estão no seu campo. Né? Muitos juízes que fazem trabalho de campo fazem trabalho da sua vara, da sua comarca, idem advogados, promotores, né? Continuam muito nos territórios, no que eu estou chamando aqui de seus gabinetes ou territórios oficiais do direito. Cartórios, delegacias, fóruns, presídios. Aliás, antropólogos também invadem, né, esses territórios muito. Mas o principal nem é isso, porque muitos antropólogos e antropólogas também pesquisam seu bairro, a sua igreja, a sua vizinhança, a sua faculdade. O problema não é esse, o problema é o deslocamento existencial, né? Poucos profissionais do direito, de fato, se deslocam para esse lugar do outro, que não é um lugar físico, é um lugar existencial, como eu já disse, né? Realmente se colocam como jurisdicionados, se colocam na cadeira de um réu, de uma testemunha, de um perito, se deslocam de defensor para promotor, de promotor para juiz, de juiz para cartorário, né? E por aí vai. Muitos trabalhos em direito são super dedutivos, partem de certezas, de, né, referências teóricas, que a todo custo vão ser confirmadas no final, o esqueleto do trabalho quase está pronto desde o começo, e aí vai-se lá buscar um ou outro exemplo, para dar uma ilustrada, para deixar mais, né,
dinâmico o trabalho, quer dizer, então, mesmo quando há um questionamento do papel político, e isso já há em vários trabalhos do direito, como muitos profissionais do direito fazem trabalho de campo no seu campo, eles estão muito acuados pelas pressões do próprio sistema de justiça, né? Então, eu sei que é um campo difícil, fazer trabalho de campo no direito, sendo estudante de direito, sendo profissional do direito, mas estou aqui trazendo, né, lenha para a nossa fogueira, para a gente discutir daqui a pouco. Então, trabalhos que eu chamo de inspiração etnográfica são trabalhos feitos por pessoas que não têm necessariamente uma formação de 4, 5, 8, 10 anos em antropologia, né? Eu estudo antropologia desde 83, que é quando eu entrei na faculdade, quer dizer, são 37 anos me formando antropóloga e nunca vou terminar, é uma formação interminável. Mas será que quem não faz antropologia, ciências sociais, na graduação, na pós, pode fazer trabalhos com inspiração etnográfica? É claro que sim, né? A clínica já fez trabalhos maravilhosos, vários colegas do direito fazem, e é preciso encarar esse questionamento da autoridade de quem pesquisa, né? É preciso tirar consequências políticas do lugar do qual a gente fala, para usar o termo, né, do nosso lugar de fala, tá? Eu não sei, depois me digam se o próximo projeto que vocês pensavam fazer em março ainda persiste, né? Quando vocês me convidaram em março, o projeto era esse, acompanhar o caso de uma mulher vítima da tragédia do edifício Wilton Paz, no Largo Paissandu, cuja trajetória envolvia a circulação por diversas políticas de habitação e abrigamento. Isso estava lá, mas mesmo que tenha mudado, né? Vamos usar isso como exemplo. Vocês já diziam, bom, para traçar o pano de fundo dessa história, o grupo tem se debruçado sobre o histórico das políticas de moradia no município de São Paulo e os obstáculos que a população em situação de rua encontra para acessá-las. Vejam que complexidade, né, está envolvida nesse projeto. Mesmo que ele tenha mudado, vamos usá-lo como exemplo. Vocês falam do acompanhamento do caso de uma mulher, vítima da tragédia. Primeira questão antropologicamente relevante. Será que ela se sente vítima? Ou, se sim, o que é para ela o lugar de vítima? É um lugar, entre aspas, que ela politicamente sabe que vai lhe render algum tipo de ganho político? É um lugar emocional, como ela descreve? Ela, eles, todos que assim eventualmente se nomeiem, né? Será que a trajetória dela envolve só circulação por diversas políticas de abrigamento e habitação? O que mais essa trajetória inclui? Essas políticas entram quando na trajetória dessa mulher, de todas aquelas outras pessoas que estavam lá nesse edifício? Será que se eles contarem a vida deles, eles vão contar a partir do momento em que o prédio ruiu? Ou vou começar a contar de antes, de quando eles estavam no interior, participavam de uma festa em família, e aí a gente, né, vai dizer, ai, mas eu quero ouvir do edifício. Mas se a pessoa começa a contar desde lá, é porque aquilo é muito importante, é porque aquilo tem que ser ouvido, né? A escuta antropológica é uma escuta muito próxima da escuta psicanalítica. Não importa o que você quer ouvir, importa o que o outro quer falar. Né? Escutar é se abrir para o outro, mas se abrir para valer, né? Não interrompendo, não direcionando. Então, vejam, né? Será que para traçar o pano de fundo dessa história, dessa mulher, de quem estava nesse prédio, de tantas pessoas que vivem, né, a questão do acesso à moradia em São Paulo, basta se debruçar sobre o histórico das políticas de moradia no município de São Paulo?
Claro que tem que ser feito recorte, senão o trabalho não começa, não se desenvolve nem termina, né? Mas essas políticas em si, elas não têm uma história, né? Ou um histórico. Elas em si são outro objeto de pesquisa, porque elas envolvem disputas, né? De atores políticos, de partidos políticos, de movimentos sociais. Quer dizer, pensar essas políticas também é entrar num outro mundo em que valeria muito a pena não ficar só nos textos, mas entender os contextos dessas políticas em diferentes momentos, os diferentes planos diretores que esse município já teve, foram muitos, né? A maioria nem sai do papel, mas por quê? Né? Então, vejam, são várias frentes que um grupo grande como o de vocês pode explorar, né? E será mesmo que esses obstáculos para a população em situação de rua, para encontrar modos de acessar as políticas, são os obstáculos que a gente vê? Vamos ouvi-los, né? Vamos ouvi-las, vamos partir de outras etnografias. Então, eu acho esse tema fantástico, não sei se ele continua, já disse, depois vocês me contam, e eu quero terminar aqui, perdão, já estou chegando aos meus, desculpem, tomar só um golinho de água. Estou chegando aqui ao final, eu queria deixar mais uma lenha e uma chama, né, para a fogueira. Eu realmente entendo que pesquisa é uma ação, é um posicionamento, uma ação de propor um projeto de conhecimento, se mobilizar, empreender atividades em busca desse conhecimento, ou seja, é algo muito proativo, né? Pesquisar é um movimento, é uma dinâmica. Isso está num texto maravilhoso do Perseu Abramo, num livro já antigo, de 79, organizado pelo professor Cedirano. Depois eu posso passar a indicação se vocês quiserem. Vejam que pesquisa é uma coisa que a gente faz diariamente, até sem perceber. Isso quem não está totalmente, né, paralisado na vida. Por quê? Porque se a gente está envolvido, né, intensamente envolvido com esse projeto que é viver um projeto, a gente está curioso, a gente tem mil dúvidas, ou seja, a gente pesquisa, porque se há algo que define pesquisa, é curiosidade. Né? Quem não tem curiosidade, quem não tem dúvidas, quem não tem inquietações, não tem nenhum ingrediente para ser pesquisador ou pesquisadora. Né? Certeza não combina com pesquisa, militância em algo fechado não combina com pesquisa, pesquisa combina com incerteza, né, com dúvida. E com este movimento de busca de caminhos, de estratégias, para encontrar algum tipo de resposta, de solução, entre aspas, para as nossas dúvidas, que, claro, podem gerar novas dúvidas, novas perguntas. Né? Num sentido amplo, a gente pode fazer isso filosoficamente, psicanaliticamente, religiosamente. Nós podemos nos perguntar de onde viemos, para onde vamos, e encontrar respostas numa religião, na arte, né, em valores morais, na ciência, na astrologia, na astronomia, enfim. Vejam quantas são as áreas, né, de conhecimento e de pesquisa, e nós estamos em muitas delas. Não necessariamente elas se excluem. Pesquisar cientificamente é fazer tudo aquilo de modo muito mais restrito, muito mais amarrado. A ciência é muito mais um espaço de amarrações do que de liberdade. Né? Eu diria que a arte é muito mais livre do que a ciência. Por isso que combinar as duas é maravilhoso. Mas ciência amarra tudo. Né? Você tem dúvidas que tem que ter ressonância num referencial bibliográfico. Você tem que construir um problema de pesquisa que faça eco com todo um referencial da sua área de interlocução, né? O chamado referencial bibliográfico. Você tem que buscar caminhos
que já sejam consensualmente caminhos legítimos como métodos e técnicas de pesquisa. Claro que você pode inovar, você pode inventar, e metodologia é algo que tem que ser sempre reinventado diante de cada novo campo, cada novo conjunto de interlocutores, né? Adoro dar aula de metodologia porque é algo muito distante de um manual. Não há um manual de metodologia que sirva para todas as pesquisas. Há dicas, né? Há princípios, mas cada uma tem que inventar a sua própria metodologia de pesquisa, o seu próprio referencial teórico, né? Até descobrindo novos referenciais teóricos. Por exemplo, hoje em dia, indo além, né, dos referenciais clássicos, justamente baseados em autores brancos, eurocentrados, estadunidenses, pesquisando autores novos, nossos, latino-americanos, africanos, né, do Oriente, enfim. A gente pode inovar, isso aqui está aberto, né, ainda que com as suas amarras. Bom, e pesquisar etnograficamente? É um modo de fazer pesquisa científica, já nas bordas de uma certa, digamos, pesquisa artística, muitas vezes, né, poética, muitas vezes que envolve questões emocionais sérias, existenciais, como eu disse. Os problemas, as dúvidas, muitas vezes, acabam nos pegando existencialmente. Vários antropólogas e antropólogos não voltaram de campo, se tornaram, né, pais de santo, mães de santo, ficaram morando junto com grupos indígenas, se lançaram numa aventura que os capturou. E por que não? Não é mesmo? Enfim, e quem volta também não volta nunca muito mesmo, né? E a mesma. Então, etnografia é esta forma de metodologia muito interativa. Claro que pode ser feita com documentos, Camila vai falar sobre isso, né, com vocês, mas documentos são feitos por pessoas, eles estão ali como que sendo um registro, uma cultura material de intenções, de disputas, né? Os autos de um processo judicial são quase que uma arqueologia jurídica, né? Que registram disputas, mostram hierarquias, falas competentes, menos competentes, carimbos, prazos, tempos, temporalidades, né? Então, claro, uma etnografia pode ser com interlocutores de carne e osso, pode ser com produtos desses interlocutores, interlocutoras, que são registros, né, materiais, imateriais. Eu, por exemplo, pesquisando os tribunais do júri no meu doutorado e até hoje, eu pesquiso um ritual que é muito oral, né? O que acontece num plenário do tribunal do júri é muito mais da ordem da oralidade, da performance, da teatralidade, do jogo, da disputa persuasiva de narrativas. Aquilo me cativou, né? Então, são discursos orais, né? Podem ser escritos, como disse lá o Norbert Roland, e o que a gente produz se torna dúvidas para outras pessoas, para outros pesquisadores, por isso, né, todos os meus esqueminhas, vejam, são circuitos, né, nenhum deles é uma linha reta, não tem começo, meio e fim. Como é que a gente começa uma pesquisa? Sei lá, depende. A gente pode ler alguma coisa e ter dúvidas que nos levam a pesquisar. A gente pode ser jogado numa situação da vida que nos faz ter muita curiosidade. Dizer, nossa, isso daqui eu quero entender um pouco mais. Vou ler sobre isso. Isso me tocou, né? Você pode vir de dúvidas que têm a ver com a sua própria existência e procurar ressonâncias disso em teorias, em textos. Pode ouvir alguém num congresso falar uma coisa e ter um insight, não é mesmo? Pesquisa não tem, a Marisa Teirano fala sobre isso também, né? Pesquisa é algo que pode nos pegar de surpresa, de maneira inesperada mesmo. Então, este é o mantra
da etnografia. Estranhar o familiarizar-se com o estranho, ou seja, esse é o movimento, né, do ir e vir hermenêutico, da alteridade, do expor-se, e é o que a gente tem que exercitar. Se vocês forem fazer na clínica, pesquisa, com inspiração etnográfica, como já foi feito, né, anteriormente, é preciso se lançar nesta aventura, de realmente escutar essas alteridades próximas, esses outros que parecem tão, né, tão próximos a nós, mas são tão distantes, né? Seja porque estão em outra situação socioeconômica, porque vêm de outro esquema familiar. No caso de um Brasil que é tão desigual socialmente, os principais, né, choques entre alteridades são de ordem socioeconômica. Nós vivemos num país extremamente desigual. Há mundos realmente, acho que mais diversos do que era Malinowski dos Trobriandeses, aqui, né, na nossa cidade, entre nós e quem morava naquele edifício Wilton Pais. Então, é preciso um eu que também se desloca. Claro, não vai se tornar um não eu, né? Nenhum de nós que nasceu na classe média vai se tornar alguém em situação de rua, mesmo que se pretenda morar, se proponha a morar na rua, né? Então, como é que a gente faz essa escuta comunicativa, ativa, atenta, né? O Roberto Cardoso de Oliveira, que é o pai do Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, ambos antropólogos, ele escreveu um texto lindo que eu também trago aqui, preparando essa conversa, eu lembrei desse texto, Olhar, Ouvir, Escrever. Alguns de vocês que tiveram aula comigo leram, né? Ele justamente fala dessas sensibilidades, dessas sensações. Claro, todas no sentido metafórico, né? Hoje há antropólogas e antropólogos que são deficientes visuais, auditivos, né? Deficientes físicos. É no sentido da abertura sensitiva. Então, é preciso o afetar-se. Por aqui eu vou terminando, com o texto da Jane Favre Saada, que é uma antropóloga que nasceu na Tunísia, se estabeleceu na França, psicanalista, e que justamente fala nesse texto sobre o que é esta escuta, né, bem-sucedida, em que a gente não pode nunca ser o outro. Não dá, porque daí você perde de tal forma o seu eu que você já nem pesquisador ou pesquisadora é mais, né? Como é que a gente sai desse eu tão narcísico sem também se perder totalmente, sem enlouquecer totalmente, né? Porque a loucura é uma forma de sair totalmente de si. Então ela vai dizer, olha, vou ler, né, as palavras dela. Quando um etnógrafo, leia uma etnógrafa, aceita ser afetado, afetada, isso não implica identificar-se com o ponto de vista do nativo, nem aproveitar-se da experiência de campo para exercitar seu narcisismo. A gente não precisa se tornar o outro, dizer, ai, agora eu mudei totalmente. Aceitar ser afetado pressupõe que ele, ela, né, antropólogo, tolere viver um tipo de esquise. Esquise no sentido da esquizofrenia, de uma ruptura, né? Você fica com duas partes mesmo meio que incomunicáveis. As operações de conhecimento acham-se estendidas no tempo e separadas umas das outras. Quer dizer, você sabe que você é pesquisador, classe média, branco, branca, mulher, homem, cis, trans, sei lá, mas você está entrando num outro mundo, que não é de classe média, que não é de pessoas brancas, que não é de pessoas eventualmente trans ou cis como você, né? Então você sabe quem você é, mas você sabe que também o outro é diferente de você. E ela diz, no momento em que somos mais afetados,
não podemos narrar a experiência. No momento em que a narramos, não podemos compreendê-la. O tempo da análise virá mais tarde. Então, Jeanne Favre, ela retoma, aliás, ela foi aluna de Foucault, trabalhou com Foucault naquele grupo JIP, né, que estudou os presídios na França, do qual resultou Vigiar e Punir. Então, a Jeanne Favre, ela volta a Malinowski aqui, né, e a ideia de que o caderno de campo também não precisa ser escrito no momento que a gente está nessa espécie de ruptura interna, em que a gente está tão assustado com as diferenças, com as novidades, que a gente nem sabe o que anotar. Às vezes o caderno de campo pode ser depois, quando a gente pega o ônibus, né, para voltar para casa, o trem, volta a pé, quando a gente chega em casa antes de dormir e não consegue, né, pode ser quando a gente pede para tirar uma foto, mas vai olhar a foto depois e perceber que na foto tem algo que a gente nem viu. Então, não tem um tempo certo para a gente registrar. Tem um tempo possível, que é um possível diferente para cada pessoa, né? Eu registrei algumas situações no júri imediatamente, outras só muito depois, outras eu estou percebendo agora o que elas significaram para mim, né? Meses depois de ter vivido. Então, ela nos diz que o distanciamento afetivo ou o estranhamento, essa relação assimétrica entre sujeito e objeto, é tão pleno de consequências metodológicas quanto a proximidade e o envolvimento afetivo. As relações mais simétricas, ou seja, muitas pessoas perguntam, desculpem, estou falando aqui até demais, muitas pessoas perguntam, mas o que é mais difícil? A gente pesquisar situações próximas a nós, nas quais nós estamos envolvidas, né, das quais nós fazemos parte, ou situações muito diferentes, em que a gente, de fato, já vai viver o estranhamento de cara. As duas possibilidades são desafiadoras. Quando você pesquisa algo muito próximo, você pode estar muito, né, insensível, você já pode ter naturalizado coisas demais, se tornando incapaz de perceber de forma diferente o que está ali, né, no dia a dia, se repetindo, você já nem nota. Então, o exercício do estranhamento é muito mais difícil quando se pesquisa algo próximo. Por outro lado, quando se pesquisa algo muito distante, muito fora do que a gente já viveu, o choque é muito grande. A gente pode perder um pouco o prumo, né? Perder o chão, viver um pouco essa esquizofrenia mesmo, né? E agora? Qual era o meu projeto? E o que eu faço? Não quero mais fazer um projeto. Acho que eu não quero mais nem fazer faculdade de Direito. Não quero mais fazer nada, né? Vive um momento, é muito difícil. O estranhamento é muito difícil, tanto quanto a naturalidade, né? A naturalização. Então, é isto, né? Malinowski já nos deu essa lição, com os diários que ele escrevia em polonês, afetivamente, registrava emoções, com os cadernos, ele fazia diferença entre os dois, nos quais ele escrevia em inglês, que não era a sua língua materna, nativa, né? Que ele era mais cientista. Hoje em dia, isso pode estar misturado, como eu disse, né? Totalmente digitalizado, mas claro que entram questões do rigor científico, né? Dos cuidados, de quais são os limites para a gente invadir a privacidade dos outros e também deixar que a nossa seja invadida, né? Então, termino aqui lembrando, né, que etnografia é sinônimo, sim, de observação participante, de fazer algum tipo de registro do sensível, que podem ser desenhos. Eu, por exemplo, gosto muito de desenhar o que eu vejo. Isso, para mim, às vezes, traduz 1000 palavras. Sempre que eu vejo desenho, eu lembro de tudo. Não preciso transcrever, né, verbalmente. Tá? É preciso, sim, partir de algum referencial, mas para perdê-lo, né? E na volta se ressituar, lembrando que etnografia não é método, é questionar conceitos, é questionar teorias, é reformular
eventualmente, criar novos conceitos, novos modelos, tá? E, por fim, né, vou pular aqui isto, que eu não quero perder mais tempo, só lembrar, por exemplo, a Associação Brasileira de Antropologia, ela tem uma marca muito forte, né, no engajamento com grupos vulneráveis, desde os anos 53, que é quando ela começou a existir, e uma postura muito politicamente situada junto a grupos que militam por direitos humanos. E isto marca a antropologia no Brasil, né, em termos de quais responsabilidades e compromissos quem faz antropologia tem que ter. Alguém que faz antropologia pode dar um parecer para quem está, por exemplo, envolvido num garimpo ilegal, a fim daquilo ser legalizado? Eu diria que tanto quanto um advogado, um antropólogo, uma antropóloga pode negar uma causa porque eticamente lhe fere. Eu jamais daria um parecer numa situação dessa para uma pessoa situada dessa forma. Ah, mas você não está vendo o ponto de vista do outro. Posso estudar garimpeiros ilegais, mas dar um parecer a favor? Não. Né? Então, vejam, complicado eticamente, né? Aliás, fundamental que a gente estude o ponto de vista de garimpeiros ilegais, que a gente estude o ponto de vista de racistas, né? De homofóbicos, de xenófobos. Temos que estudar. Daí a gente se solidarizar de alguma forma, instrumentalizar a luta deles, é um outro passo, tá? Não tenho nenhum problema em instrumentar lutas pelos direitos humanos, é o que eu faço desde 88 e vou fazer. Não achava que teria que fazer tanto a essa altura da minha vida, mas estou refazendo, né? Porque avançamos, retrocedemos, enfim. Então, quando puderem, leiam, deem uma lida no Código de Ética da APA, que foi feito em 80, reformulado no final dos anos 80. A ética é esse campo de acordos, sempre políticos, dinâmicos, muito diferente da moral, né? Isso não vai dar para discutir aqui. Moral é algo que está muito mais próximo de uma fé religiosa, né? Você adere a uma moral contra o aborto e não há quem te tire dali, né? É aquela coisa do bem e mal absolutos. A ética não é desse campo. A ética é das tensões contextualizadas, que precisam ser revistas o tempo todo, que estão muito mais no terreno, né, da mediação, do consenso, da possibilidade de reparação, enfim. Rima bem melhor com antropologia e direitos humanos, né, com a relatividade, com perceber pontos de vista. Então, estão aqui os princípios desse código, acho que código é um nome infeliz para esses princípios, eu diria carta de princípios de ética da ABA, que valorizam muito mais os princípios que resguardam interesses de quem é pesquisado do que de quem pesquisa. Embora, né, também devamos tomar muito cuidado contra coisas que agora, nesses últimos 2 anos, têm avançado, né? Ataques às nossas áreas de humanidades, cortes de bolsas, de financiamentos, fake news sobre pesquisas, por exemplo, na área de gênero e sexualidade, notícias totalmente enviesadas sobre os povos originários. Temos que fazer valer também a nossa autoridade enquanto autoria, né, enquanto pesquisadores. E é isso, gente. Desculpem, tomei aqui um pouquinho mais do tempo, porque começamos um pouquinho atrasados e me animei aqui. Então, saio e agora estou aqui para ouvir vocês, o que vocês quiserem falar, perguntar, digam o que quiserem, estou à escuta. Nossa, professora, eu estou aqui
super feliz. Eu estou recebendo um monte de mensagens super elogiosas aqui no WhatsApp. Acho que para a gente faz muito sentido. Não é uma coisa que a gente estuda necessariamente na faculdade de Direito, né? Especialmente na faculdade de Direito da USP, mas acho que de modo geral. Para a clínica, a etnografia faz muito sentido. Eu estava agora ouvindo você falar e relembrando assim as primeiras vezes que eu ouvi falar de etnografia, das suas primeiras aulas, e o quanto que isso me marcou, assim, marcou minha trajetória enquanto pesquisadora. Agora eu me dei conta que é o que a gente nem se apresentou, a gente acabou começando. Mas, enfim, para quem não é da clínica, meu nome é Laura, sou formada em Direito, acabei de passar no mestrado em Administração Pública, então estou fazendo esse momento de trocar de área. E, enfim, desde mais ou menos a metade da graduação eu comecei a estudar políticas públicas, mas já tinha esse pezinho na antropologia, já era apaixonada, é óbvio, quando a gente te conhece, professor, e vê você falando desse jeito, a gente fica super inspirado, assim, realmente é muito cativante. E eu lembro quando eu cheguei também nesses estudos de políticas públicas, eu conheci muita gente que fazia pesquisa quantitativa, e esse era um mundo que para mim era muito diferente, eu tinha muita dificuldade, e também tem uma questão de muita gente que faz pesquisa quantitativa tem uma certa restrição com pesquisas quali, especialmente etnografia, mas com o tempo eu fui conhecendo pesquisas que trabalham etnograficamente as políticas públicas, e para mim é o melhor dos mundos, assim. Conheço pesquisadores incríveis que fazem isso, e é muito por onde eu quero ir. E aí a sua fala sobre o caso da Selma me fez pensar várias coisas, né? O quanto que... Vocês continuam pensando em trabalhar esse caso agora? Sim, acho que a Kel até pode falar melhor. A gente tem um compromisso jurídico com eles, inclusive, né? A família procurou a gente buscando uma reparação financeira do Estado, então a gente tem um processo que a gente está tocando junto com o escritório, e acho que é um pouco disso também de onde vem o nosso interesse acadêmico. No caso, a gente queria, a gente precisava reconstruir a trajetória dessa mulher para poder construir a peça jurídica, mas a gente achou que construir só essa narrativa jurídica era muito pouco e não daria conta da sensibilidade do caso. Então, a gente decidiu construir uma pesquisa mesmo. A gente gostaria muito de ter a oportunidade de recontar essa trajetória. Ficou meio parado com a pandemia, a gente acabou sendo atropelado pelas demandas que surgiram com o Covid, que foram muitas, mas aos poucos a gente tem se encaminhado para retomar. E eu acho que a ideia de pensar o quanto essas trajetórias vão sendo atravessadas pela política e também vão atravessando as políticas, faz bastante sentido. Essas dimensões relacionais, assim, eu acho que a etnografia é muito importante para pegar. Eu vejo várias etnografias olhando para as interações entre os burocratas e os usuários da política, e para mim isso faz muito sentido, né? Pensar o quanto que a política tem um desenho, tem uma norma, mas no dia a dia da política existem várias assimetrias, existem vários acessos que são irregulares, e isso só uma pesquisa etnográfica, qualitativa, dá conta de pegar. Então, acho que estou super inspirada, e aí eu queria, então, já que o pessoal está tímido ainda, começar fazendo uma pergunta, que acho que é uma coisa que atravessa muito a nossa atuação, que é qual é o nosso lugar no campo e como é que o nosso lugar enquanto pesquisador aparece na pesquisa também. Porque é isso, a gente está sempre fazendo esse exercício de alteridade, mas isso também tem os nossos limites, né, de onde é que a gente vem, e como é que esse lugar de onde a gente vem aparece na nossa pesquisa. Se a gente decide que a gente não vai falar com a partícula C, não vai criar essa linguagem neutra, como é que esse pesquisador que nós somos aparece, como é que a gente consegue fazer uma pesquisa honesta que pontue, olha, eu sou uma mulher branca de classe média acadêmica fazendo pesquisa com população em situação de rua, que é uma população majoritariamente negra e masculina. Tudo isso vai atravessar o tipo de pesquisa que é possível, né? Então eu fico me perguntando como é que isso aparece na nossa escrita, e aí também pensando no ver, ouvir, escrever, né? No momento da escrita, essas coisas atravessam também. Como é que a gente coloca isso na escrita? Que tipo de vocabulário? A gente escreve em primeira pessoa? Enfim, acho que é um pouco isso que eu queria colocar. Posso já comentar ou se tem mais alguém
Então, vou comentar isso enquanto, eventualmente, mais alguém se anima aí a falar. Que legal que vocês vão continuar, né, com esse caso, que eu imagino, só de você falar, você veja, você falou ao mesmo tempo de uma mulher e de uma família. Quer dizer, não é uma pessoa, nunca é uma pessoa isolada, né? É um conjunto, são relações. Você puxa uma pessoa, vem as relações dela. Então, tua pergunta, qual é esse nosso lugar no campo? Eu diria, Laura, que o nosso lugar no campo é o lugar que os outros nos dão, geralmente, que os outros permitem que a gente tenha, né? Se nós não formos representantes daqueles colonizadores que chegavam sem pudor nenhum, se instalavam, não pediam licença e não faziam nada, né? Porque eu imagino o Malinowski chegando nas Ilhas Trobriand. Ele era emissário da coroa britânica, lá chegava sem nenhuma necessidade de pedir autorização para nada, nem para ninguém, e aliás, do jeito que chegou, saiu, né? Aqueles trobriandeses com quem ele viveu nunca souberam o que ele produziu. Isso não existe mais hoje em dia, né? Ainda mais quando se faz pesquisa de campo etnográfica ou com inspiração etnográfica, a gente está muito às voltas com grupos de pessoas que são politizadas, que primeiro tem medo de que a gente esteja lá para colher informações que vão se voltar contra elas. Então, geralmente, há todo um processo muito importante que eu não falei dele, né, mas é fundamental, que é o de criar laços de confiança e de sinceramente dizer por que a gente está lá, né? Atualmente, eu sou presidente da Comissão de Ética em Pesquisa lá da FEFELESH, né, da Faculdade de Filosofia. E eu tenho certeza que a gente escapa meio que pela tangente de pedir, às vezes, autorização, né, para o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e tal, dentre outras razões, porque a gente tem uma coisa um pouco meio colonial, né, de chegar e achar que porque a gente é dono de um certo saber, todos vão adorar contribuir conosco. Que nada, a gente incomoda as pessoas. A gente é xereta, enxerido, a gente, né, transtorna o cotidiano das pessoas, às vezes as amedronta, porque elas não sabem por que a gente está lá, pode ser por razões que não convêm a elas, não é mesmo? Então, eu acho que uma postura muito ética é a gente sempre chegar e, sinceramente, se anunciar, se apresentar, dizer, olha, eu sou estudante da faculdade de Direito, ou do mestrado, não sei aonde, e eu estou aqui para aprender coisas que só você sabe. Quem vai poder me contar é você. Eu venho com as minhas ideias. Já tenho a impressão que elas não são, talvez, as suas, e não porque eu esteja certa e você errada, mas porque eu quero entender o seu ponto de vista. E isso, olha, eu estou falando aqui numa linguagem muito acessível. A gente pode falar de mil maneiras, né? Hoje em dia, inclusive, não é preciso ter um termo de consentimento livre esclarecido, que a pessoa vá assinar. Tem mil maneiras da gente ser ético, sem precisar ser como um farmacêutico, um médico, que vai fazer, quem toma vacina para o coronavírus vai assinar um termo. Não, a gente pode ser ético estabelecendo uma relação de confiança, né? Tendo a sensibilidade de ouvir e até aceitar, não, eu não quero, aqui você, desculpa, agora não, aqui hoje você não é bem-vinda, e sair, e ir embora, né? Ou depois de um tempo se relacionando com uma pessoa, ouvir dela, olha, não me interessa mais a gente continuar conversando, estou agora com outros problemas, não quero mais falar disso. Acontece. E a gente tem que respeitar, porque o que mais importa não é a nossa pesquisa, é a vida da pessoa, né? Isso é ser ético. Então, o lugar nosso no campo é o lugar que vão nos permitir. Claro que a gente pode pedir, a gente pode insistir. Eu sou uma pessoa que, quando eu quero uma coisa, eu insisto. Mas eu sei até onde eu posso ir, que é até onde o outro se sentir incomodado.
né? Mas eu posso também, com a paixão que eu tenho pelo conhecimento, muitas vezes sensibilizar as pessoas para que elas conversem comigo, né? Principalmente se eu consigo mostrar que o que elas sabem é o que eu quero saber. Porque se a gente chega com aquele ar arrogante de quem vai fazer um questionário, o outro vai pensar, pô, vai fazer prova para mim, prova oral? Não quero. Vai ver quanto eu conheço, me testar, né? Essa situação é muito ruim. Então, eu acho que o lugar tem que ser o de aprendizado e o que é permitido no contexto. Como isso deve aparecer na pesquisa? Acho que não num capítulo metodológico destacado do resto, que pode estar numa nota de rodapé ou pode ser até retirado. Eu acho que tem que atravessar a pesquisa, né? Eu acho que a maneira como uma pesquisa é feita tem que ser contada enquanto a pesquisa vai trazendo informações, à medida que se dialoga com a bibliografia. Por que eu escolhi esses autores e não outros? Foram escolhas, né? Mas por que foram essas? Você conta. Porque eu tive tais aulas, tive tal formação. E por que eu pesquisei em tal prédio, tais pessoas? Por que esse recorte? Contar como isso se fez, como os compromissos se deram. Eu acho que é um pouco, aí a antropologia se aproxima de uma espécie de literatura, né? A gente tem que ter um certo dom de contar uma história que tem sentido. Fez sentido para a gente, tem que fazer sentido para os leitores, mas situando, ponderando. E eu realmente sou muito favorável à primeira pessoa do singular, quando for o caso, ou do plural, vocês são um grupo, né? Acho que faz mais sentido nós. Há momentos que são eles, que a gente vai usar, né? Enfim, a terceira do plural, a terceira do singular, é ele, é ela, sempre resguardando identidades para não causar mal-estar em ninguém. Mas eu acho que a gente tem que usar pronomes que indicam quem de fato está falando e de quem se está falando. O ser é um pronome, né, que maqueia as relações, não é mesmo? Não diz nem quem fala e nem de quem se fala. Então, eu não gosto do ser, eu sei que é muito usual na faculdade de Direito. Eu fiz uma tese, claro, fora da faculdade de Direito, não por acaso, mas eu escrevo e publico em livros de direito. Não mudo a minha linguagem. Se quiserem me ler, que seja assim. E vai, né? A gente tem que ir rompendo. Eu diria isso, assim, de imediato. Tá. Você quer ler? Que legal. Só uma curiosidade, Selma é o nome dela ou fictício? Não, então, porque talvez tenhamos que começar a tomar cuidado com isso, né? Será que ela gostaria de ser identificada pelo nome dela? Porque muitas interlocutoras e interlocutores querem ser identificados. Uma pergunta importante em metodologia de pesquisa é, bom, e aí, a gente respeita a vontade do interlocutor e da interlocutora? Eu, para ser muito sincera com vocês, eu tenho muito receio de revelar identidades, mesmo quando as pessoas querem ser identificadas. Por quê? Porque os contextos mudam. No momento que eu estou lá com a pessoa, ela pode estar animadíssima, pode querer se mostrar, pode querer fazer questão de ser identificada. Depois de alguns meses, a situação pode ter outro contexto, ela pode, inclusive, mudar de opinião. Se eu identifiquei, o trabalho todo está em risco. Então, o que eu costumo dizer, e é sincero,
é que, como nem todos se identificam, eu prefiro não identificar ninguém, né, e criar um critério uniforme, e eu acho que isso é mais, ainda mais nesses terrenos do direito, né, de moradia popular, pessoas em situação de rua, eu acho que não tem que identificar, sabe? Claro, uhum, uhum, claro, acredito muito que vejo, né, que eu acredito, eu vejo muito isso acontecer, né, tem um autor francês que trabalha muito, muito bem com isso, não sei se vocês já leram, chama Didier Fassin, ele é francês, se escreve Fassin, Fassin, né, se fala Fassin, e ele justamente, inclusive ele trabalha muito essa figura da vítima, né, eu vou anotar aqui, até para não esquecer, eu vou mandar para vocês, tá, da clínica, um texto dele que eu acho que vocês deveriam ler, porque ele diz que o nosso mundo atual é um mundo que não só acaba apostando muito na figura da vítima, como mais perversamente ainda, faz a vítima ocupar um lugar passivo e muitas vezes ainda faz com que vítimas disputem com outras vítimas condições de vulnerabilidade, né?
Então, a formação do Didier Fassin é em medicina social. Ele foi médico sem fronteiras, e participou, né, dos Médicos Sem Fronteiras, e a partir daí ele começou a trabalhar com refugiados e tal. Então, ele analisa muito bem como, por exemplo, nos campos de refugiados na França, em diferentes momentos, não bastava ser refugiado para ser acolhido, tinha que ser refugiado e ter alguma doença, para não ser deportado. Não bastava ser qualquer doença, tinha que ser refugiado, ter uma doença, e essa doença ser de determinado tipo. Quer dizer, é uma espécie de poder também que vai se exercendo sobre a figura da vítima, né, que vai, de um certo modo, lhe tirando também a agência. Quem também trabalha bem com isto, enquanto, né, eu ouvi aqui, eu lembrei, estou anotando aqui para depois mandar para vocês. É um antropólogo chamado Teófilos Rifiotis. Ele é grego, está aqui há muito tempo no Brasil, é da Federal de Santa Catarina, a Laura conhece, né? Então, o Teófilos, ele inclusive retoma a história de João e Maria. Se vocês colocarem Rifiotis, como se fala? Com R-I-F-I-T-I-O-S. Rifiotis, João e Maria, vocês encontram o texto dele. E ele justamente diz, né, que geralmente na história de João e Maria, justamente João e Maria são vítimas. E se esquece de enfatizar que eles foram muito proativos e inclusive mataram, no final, a bruxa. Eles foram agentes até de um homicídio, para poderem sobreviver, né? Então, tem toda uma discussão muito interessante com a própria Viena Das, né, que é uma autora muito importante. Ela tem um texto lindo traduzido para o português chamado O Ato de Testemunhar, em que ela mostra a história de uma mulher que justamente, numa situação em que seria muito simples vê-la somente como vítima, ela se reconstrói como uma atora e autora da sua própria vida, né? Eu acho muito interessante isso quando a gente usa a figura de vítima, né? Mas foi legal, porque você me fez lembrar disso. E também você me fez lembrar de um método que vem da medicina, mas que é usado em ciências humanas, se chama autópsia verbal. Já ouviram falar? Autópsia verbal é quando, na medicina, principalmente crianças muito pequenas morrem, e para se saber qual foi a razão da morte, se faz entrevistas e entrevistas com os familiares, né? Para entender o que aconteceu naqueles primeiros dias, semanas, meses de vida, porque é importante, né, para, de alguma forma, lutar contra a mortalidade infantil. Mas quando morrem interlocutoras e interlocutores nossos em campo, de certa forma a gente pode fazer autópsia verbal com os familiares, né, que é um pouco o que vocês estão pensando. Ou seja, mas sempre tendo em vista que a gente vai, quer dizer, que a gente nunca vai acessar aquela pessoa. A gente vai acessar a imagem que aquela pessoa tinha no seu círculo familiar, de amigos, ou até a imagem que eles querem construir dela, né? Em função de um interesse político, econômico, jurídico. Então, a gente precisa ter noção das mediações, não é mesmo? Só voltando à pergunta da Laura. Nós somos mediadores sempre em campo. Nós já estamos ali, mediação no sentido de filtro. Quando você está olhando alguma coisa, o teu olhar já está filtrando determinados, né, elementos que te chamam a atenção e outros que te escapam, porque talvez não te interessem. A mesma coisa quando você conversa com alguém sobre a própria pessoa. O tipo de interação que vai se dar lá, claro que é sempre marcado por você ser jovem ou velha, branca ou negra, né, de classe média ou não, estudante de direito ou não. Tudo isso já demarca um monte de filtros, mas
Por isso que não pode ser uma vez só. Etnografia não é uma coisa que você faz num dia, em uma hora, né? Essa coisa de etnografia relâmpago é quase que um contrassenso em termos, porque etnografia tem que ser as várias estações do ano, com temporais e calmarias, não é um relâmpago só, não é mesmo? Então, por quê? Porque aí você vai criando esses laços, vai percebendo que uma fala inicial super reservada, depois já foi mais aberta, né? E, por exemplo, quando uma família está contando de uma pessoa morta, claro que está contando de um jeito que tem tudo a ver com um imaginário do que é melhor revelar e do que é melhor omitir. Como a gente faz nas nossas conversas, a gente conta algumas coisas, não conta outras, mas com o tempo a gente vai, né, arriscando falar um pouco mais e tal. Assim é. Então, acho que vai ser muito legal. Acho que vocês vão fazer um campo lindo. Vocês poderiam, talvez, começar à distância, não sei se é possível, né? Virtualmente. Não sei se dá. Não é o ideal, mas se é o possível, por que não? Eu nunca pensei em assistir uma sessão de júri virtual, já assisti a algumas. Acho impressionante. Me abre outras perspectivas, sabe? Outras ideias. Então, vale experimentar, né? Uhum. Eu vi, tem outra pergunta, né? Como quiserem. Uhum. Oi, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Oi, Andrew. Sim. Primeiro, agradecer a excelente oportunidade de estar com vocês da Clínica e agradecer à professora pela maravilhosa aula inspiradora e iluminadora dos campos para a gente no direito, tá? Fazendo pesquisa. A minha pesquisa não, a minha pergunta é sobre como a pesquisa ela tem que retornar para as pessoas pesquisadas. Porque muitas vezes existe um sentimento de que a pesquisa ela é feita e publicada, ela fica ilhada nas universidades ou nas livrarias, ou hoje mesmo até nas redes sociais. Que responsabilidade nos toca no pós-pesquisa, né? Aí eu complementei aqui que nós, enquanto pesquisadores, né, ao pesquisarmos, capitalizamos bastante, isso é fato, a partir dos interlocutores, e, contudo, eles, elas, muitas vezes sentem ou não vem retorno direto ou indireto da pesquisa. Isso acontece recorrentemente. Queria saber, professora Ana Lúcia, qual a nossa responsabilidade e como quebrar essa simetria ou essa certa verticalidade, até um pouco colonialista, às vezes, ao fazer pesquisa. Obrigado. Excelente a sua colocação, Andrew, as suas perguntas, muito boas. Eu diria que quando a gente faz uma pesquisa nas humanidades, né, especialmente no campo do direito, né, na interface com o direito, a gente tem que ter muita noção de que, aliás, de em qual país nós estamos. Eu acho que, principalmente nós, né, que fazemos pesquisa na área de humanas, mas todos, e eu me penso como, né, pesquisadora de uma universidade pública, eu tenho que fazer algo que possa ter um retorno público. Eu acho que esse é o meu compromisso, né? Ou seja, primeiro eu tenho que fazer uma boa pesquisa para o meu campo de estudos, com muito rigor metodológico, com realmente precisão nos diálogos teóricos. Disso vai resultar um texto que não é necessariamente um texto inteligível para os meus interlocutores, interlocutoras, para a mídia, para a imprensa em geral, né? Para uma entrevista, para uma rádio. Então, uma coisa é o resultado acadêmico, que tem que ter qualidade, principalmente se você está numa universidade pública, você tem que fazer o melhor trabalho possível e inimaginável. É o dinheiro público que está te mantendo ali, não é mesmo? Então, tem que ser excelente do ponto de vista acadêmico. Ser publicado, eventualmente, nas melhores revistas,
e etc., circular no meio acadêmico. Outra coisa é o alcance desejável que isso possa ter do ponto de vista social e político. Não acho que nós tenhamos, muitas vezes, condições de capitanearmos, e até o direito de capitanearmos esse alcance. Eu acho que a gente pode, talvez, traduzir o jargão acadêmico para um jargão mais dos movimentos populares e entregar o trabalho para eles. São eles os senhores dos seus destinos, das suas vontades. A gente foi ali, a gente tem que ser instrumento, né? Não uma espécie de inteligência que vai conduzir a massa. Né? Quem somos nós? Eu espero que um dia a massa nos conduza, não certas massas, né? As boas massas, porque algumas, pelo amor de Deus. Mas, enfim, então eu acho que a gente tem que saber traduzir os nossos trabalhos acadêmicos para várias linguagens e deixar que eles sejam bem instrumentalizados, né? Não distorcidos, não usurpados por causas boas. E isso depende de nós. Realmente, por exemplo, fazer uma versão de um texto acadêmico mais hermético, mais teórico, para que ele seja usado por um movimento social. Por que não? Mas entrega. Depois entrega, publica, deixa que, né, ganhe o mundo. Eu acho que é um pouco isso. Não sei se era o que você estava perguntando. Mas na antropologia, a gente tem até o que nós chamamos de antropologia compartilhada, que é um pouco a ideia de que até para terminar o trabalho, você dialoga para ver se as pessoas estão de acordo, seus interlocutores e interlocutoras, com algumas das suas conclusões. Né? Se você está dizendo em nome deles e delas o que eles realmente reconhecem como sendo em nome deles e delas. Claro que isto é polêmico, porque como você exercitou o estranhamento e a proximidade, né, o movimento da alteridade, você pode estar vendo algumas coisas que as pessoas não estão. E pode haver discordâncias. A pessoa pode dizer, olha, eu não acho que o que eu disse representa isso que você analisou. Então, você vai dizer, ok, eu vou dizer que esta foi a minha interpretação do que você disse. Não vou dizer que é isso que você pensa. E tudo bem, você tem direito de ter uma interpretação, não é? Mas aí você assume que não é o outro que disse, porque esse é um problema sério. Às vezes as pessoas fazem entrevistas, tiram um trecho, o outro, editam, e saem dizendo que aquilo é o que as pessoas pensam. Mas como? Foi editado, foi recortado. Será que elas acham que aquilo era o principal do que elas disseram? Não é? Então, às vezes, na antropologia, a gente volta a campo, volta com o trabalho, diz, olha, esse trecho você se identifica? Se eu puser esse trecho, você acha que isso aqui é o principal do que você pensa? Aí a pessoa diz, não, isso aqui é de fato, não, isso aqui, lembra aquela outra coisa? Aquilo, me identifico mais com aquilo, aí você troca. Claro que é muito difícil isso, é muito difícil, a gente vive na pressa, né? Correndo contra o tempo, contra prazos, sem bolsa, com bolsa de baixo valor para sobreviver, então, difícil. E a depender da situação, você não encontra mais as pessoas, às vezes. Né? Mas, na medida do possível, a gente não deve falar em nome dos outros o que a gente não tem certeza que eles falariam em nome próprio. E deixar que eles usem o nosso trabalho, desde que a gente também concorde com o uso. Senão está lá no código da aba, né? Que nós, como pesquisadores, temos o direito a que nosso trabalho não seja usado no sentido contrário do que a gente deseja. Aí a gente pode reclamar sim. Tá? Acho que é isso, Andrew. Obrigado. Imagina. Oi, professora, primeiro eu queria agradecer pela aula, foi incrível, eu já conhecia seus trabalhos, mas nunca tinha tido oportunidade de ir numa aula sua, e foi muito incrível, os textos que você indicou também eu adorei, e eu fiquei com uma dúvida, a professora, nos dois textos que você indicou da professora Peirano, ela fala da questão da utilização da linguagem de uma forma que não seja meramente instrumental, tipo, ele usou a linguagem para dizer isso e eu faço um super recorte.
E no direito, a gente já tem uma forma super engessada de escrever, que até você mesmo já comentou, que assim, uma forma que imita uma neutralidade que não existe, de fato, e ainda tem uma questão muito formal. Então, assim, eu fiquei pensando como trazer essa concepção de linguagem para o direito, que é uma área que não trabalha a linguagem como uma parte da sua produção de conhecimento e que é extremamente restritivo quanto à flexibilização da própria linguagem nos seus trabalhos. Então, Larissa, é um desafio, né? Eu tenho certeza que eu não poderia escrever uma tese de doutorado como eu escrevi se eu tivesse num programa de pós-graduação em Direito, embora eu escreva sobre tribunais do júri. Mas eu fico muito gratificada porque são muitos os profissionais do direito que atuam no júri que leem meu trabalho, né? Então, eu acredito que linguagem é um elemento da cultura, tão dinâmico quanto qualquer outro. Então, não é porque a linguagem no direito tem esse, né, esse jargão mais hermético que ela não pode mudar, às vezes, né, pelas beiradas. Tem programas de pós-graduação em direito que são mais abertos a linguagens menos engessadas, como você falou, a linha de direitos humanos, por exemplo. Agora, se você vai fazer um trabalho que tem aspectos técnicos e para você se fazer entender, é bom que você use termos técnicos e mostre teu domínio, por que não? Mostre, né? Se isso vai, inclusive, contribuir para você se comunicar com seus pares, vá em frente. O que eu acho é o que eu disse para o Andrew. Talvez a gente possa traduzir o nosso próprio trabalho para diferentes públicos, né? Uma linguagem para os nossos pares mais imediatos, que talvez sejam tecnicistas, outra linguagem para outros interlocutores que possam ter interesse por aquele tema, mas que não vão gostar muito daquela tecnicidade, vão se sentir incomodados. Então, eu acho que tudo depende. Depende, por exemplo, de quem te orienta, né? De como essa pessoa também vai te dar abertura ou não, de quem vai ser chamado para ser teu, né, para estar na tua banca, como interlocutor de TCC, de mestrado, de doutorado. O direito tem muitas brechas, muitas brechas. Eu acho que muito do que se reproduz no direito é por comodismo, é por medo de fazer diferente, porque talvez se alguém fizesse, não necessariamente seria castigado, não é? Então, às vezes, eu acho que vale a pena arriscar. Não sei se num momento muito crucial, mas por que não? Né? Em alguns textos, alguns artigos. Eu arriscaria. Acho que vale a pena. Uhum. Vamos, então, as duas pessoas inscritas fazem as suas perguntas, eu respondo e a gente vai finalizando, tá bom? Boa noite, professora. Primeiramente, eu queria agradecer muito. Só esclarecer, eu não estou ligando minha câmera porque minha internet está caindo muito, então eu tenho medo de picotar minha fala. Mas eu queria muito agradecer. Acho que a forma que você é apaixonada pela antropologia fica muito visível na sua fala. Então, a aula foi muito rica, muito poética, até eu diria, foi muito bonita. Então, eu queria agradecer. Uma coisa que ficou visível nos dois textos que a senhora colocou que eu, pelo menos que eu notei, foi o quanto a antropologia passou por um terreno muito de disputa. Tanto foi questionado até por Florestan Fernandes, então foi uma coisa que foi muito questionada no seu início. Então, o que eu queria saber é se você ainda vê que a antropologia está nesse campo de disputa atualmente, porque, por exemplo, dentro das ciências sociais, a antropologia nas escolas, por exemplo, são a que menos chega, é a disciplina que menos chega diretamente. Então, eu queria saber se, principalmente dentro do nosso novo projeto político que estamos vivenciando, se você tem algum receio, principalmente na etnografia, que passou muito
forte de crítica, de um posicionamento crítico. Então, você tem algum receio de que volte ao que foi, ou que tenha alguma ruptura? O que a senhora prevê para esses anos futuros na antropologia e na etnografia? Eu vou responder rapidamente. Então, Amanda, excelente a sua colocação. Eu não tenho bola de cristal, né, para prever, mas eu posso te dizer o que eu ando sentindo. Primeiro, você tem toda a razão. Sempre houve uma hegemonia sociológica, né, o que se leciona, inclusive, no ensino médio, é muito mais chamado de sociologia do que de antropologia. A antropologia acaba indo a reboque da sociologia, né, nos livros do ensino médio, até na faculdade de Direito. Na época mesmo que eu fiz Direito aí, a gente tinha sociologia jurídica. Acho que até hoje a antropologia jurídica é uma optativa, é uma disciplina optativa, não está lá no primeiro ano na grade, não é? Como sociologia está geral e jurídica. Agora, particularmente, até para ser bem coerente, eu não me coloco como antropóloga no lugar de vítima, não. Eu acho que isto dá uma liberdade à antropologia de não ser refém, sabe, de certas amarras. E, enfim, embora nos tire certa legitimidade, eu gostaria muito que houvesse antropologia neste sentido, né, lato, no ensino médio, no ensino fundamental. Acho que a antropologia é uma disciplina que devia fazer parte da grade curricular, desde os, né, para os baixinhos, para a criançada. Né? Ensinar diversidade para a criançada seria maravilhoso. Enfim, então, eu acho que você tem razão, e nós vivemos um tempo de crescente adversidade ao que é, o que representa pluralismo, em qualquer sentido, jurídico, de orientação sexual, de tudo, né? A gente vive tempos de intolerância ao que é plural, ao que é múltiplo, porque dá mais trabalho, o que é múltiplo é mais interessante, não permite que as pessoas se acomodem. Então, e tudo que é autoritário, tudo que tem um ranço autoritário, tende a ser simplificador, porque é mais fácil, né? É mais fácil você ser autoritário quando você torna as coisas chapadas. Mas isso é uma ilusão. Isso pode durar um tempo, pode matar pessoas, infelizmente, mas não perdura. O que é autoritário, o que é simplificador, não perdura, porque não combina com o que é humano. O que é humano é múltiplo, é diverso, é criativo. Então, olha, a antropologia pode sofrer muitos reveses, e está sofrendo, né? Mas se há uma área do conhecimento que eu acho que não vai desaparecer, é a antropologia. Quando desaparecer, porque desapareceremos todos, como seres humanos, né? Ou vamos, de fato, virar uma sociedade 1984, Grande Irmão, coisa do gênero, né? Eu espero que isto não aconteça, e eu não acredito que vá acontecer. Mas os tempos são muito, muito duros, você tem toda a razão. Infelizmente, há que resistir, bravamente. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, eu não sei, esse fone é meio ruim, mas... Tá ótimo, agora ficou bom, ficou bom. Professora, primeiro eu queria te agradecer por essa aula maravilhosa, sério, contempladíssima. A minha dúvida tem a ver um pouco com como o eu se dá na pesquisa também, né? Assim, pensando um pouco a pesquisa etnográfica como um compilado de relatos e análises que são baseadas na interpretação da realidade do outro e não na realidade em si, né? Porque o pesquisador não é o outro. Como que essa questão da esquise apareceria na prática? Porque, assim, fiquei com essa questão latejando, assim, na minha cabeça, tentei formular melhor, não sei se eu vou conseguir muito bem, mas, enfim. Me pareceu uma questão muito difícil, né? Porque a pesquisa, toda parte dela, parte do eu. A relação, ela é eu e tu, mas a leitura, ela é do eu. Então, assim, como se mesmo dar conta dessas questões narcísicas em campo, se muitas vezes
pensando até de um ponto de vista psicanalítico, essas são questões que estão no campo do inconsciente. Muito, muito importante o que você colocou, Bia. Apenas que a gente já está no fim, que não dá para conversar bastante, né? Mas o mesmo eu que pode ser arrogante, pode ser, né, super centrado, pode ser também um eu humilde, um eu capaz de reconhecer a sua própria posição relativa, a sua própria posição limitada, né? Então, por um lado, é um paradoxo mesmo, Bia. Por um lado, quem escreve, quem faz pesquisa, tem que se assumir como autor, alguém que faz recortes, que faz escolhas e que vai assumir as suas consequências. É assim na vida, psicanaliticamente, inclusive, é assim. Né? Você faz escolhas e se você, enfim, quiser sustentá-las, isso implica uma série de coisas que podem valer a pena num sentido, podem não valer em outro. Enfim, nada é sem consequências. Agora, o mesmo eu que recorta, escolhe, pode dizer, olha, eu sei que esse não é o único recorte, eu sei que essas não eram as únicas escolhas, mas neste contexto foram as que eu pude fazer, foram as melhores que eu consegui. E melhores no sentido até pragmático, porque quem faz pesquisa tem prazo para entregar relatório, tem verba contada, né? Pouquíssimos pesquisadores, pesquisadoras têm o dinheiro que bem entenderem, o tempo que bem quiserem para fazer seus relatórios. Então, o meu eu, nos meus relatórios, nos meus textos, aparece muito limitado por coisas que são externas e por questões internas. Tem coisas que eu não consegui trabalhar como eu gostaria. Não deu, mas fui para outros lados, né? Então, eu acho que é um eu que tem que se assumir capaz, porém, não ilimitadamente incapaz. Limitadamente capaz. Eu responderia assim, de maneira simples, algo que é muito complexo. Imagina, eu voltarei com prazer. Eu só realmente não me proponho a ficar mais hoje, até porque eu quero fazer uma propaganda aqui para vocês. Amanhã começa o 44º encontro anual da Unpox, né? Eu vou pôr aqui no chat, depois vocês procuram na internet, é só colocar 40º encontro anual da Unpox e entra no site. A Unpox é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Muita coisa vai estar no YouTube, não precisa nem se inscrever. Quem quiser ter acesso a todo o encontro como ouvinte, são R$ 50 a inscrição, e aí pode acessar tudo, entrar em qualquer sala, a qualquer momento, tá? E é um encontro que, enfim, depois de 43 anos, vai ser pela primeira vez virtual, reunindo 2.000 pessoas. Quer dizer, e eu estou à frente disso, porque eu sou a secretária executiva da Unpox, confesso para vocês, com o coração na mão, torcendo para que dê certo. Amanhã, às 10 horas, é a abertura. Então, vocês estão todas e todos convidados, tá? De 1º a 11 de dezembro. Por isso que eu também não aceitei esse convite para os próximos dias, né? Porque eu vou estar totalmente envolvida no encontro. Vai ter coisas muito legais, gente, muito legais. Então, quem puder, entre, né, assista as conferências, o que tiver público, ou se inscreva, tá bom? E à noite tem lançamentos de livros amanhã, bem legais, amanhã e depois, na próxima segunda. É isso, pessoal. Nossa, professora, muito obrigada. E foi ótimo que você foi a primeira, porque acho que o pessoal gostou muito, então vamos voltar. Que bom, que bom. A Bruna Angotti vai estar com vocês, foi minha orientanda de mestrado e doutorado, é uma querida, vocês vão gostar. Camila é fantástica, enfim. Acho que vocês vão ter ótimos papos. E a gente se encontra por aí no ano que vem, quem sabe, né? No melhor momento. Com certeza. Boa sorte, gente. Se cuidem bastante, viu? Um bom final de ano para todas e todos.
Beijos. Tchau, muito obrigada. Fiquem bem. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, gente. Se cuidem, descansem. Voltamos na quinta. Eu vou enviar os textos em breve. Leiam para a gente